Paciencia. Graça e paz. Vamos ouvir essa música de adoração. Irmã Mariluce. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz, irmã Franciele. Irmã Irene. Graça e paz, Isaac. Estamos mais em um momento de oração. Nesse momento de oração que coisas tremendas acontecem. E o nosso Deus faz coisas tremendas quando é para beneficiar os seus filhos, ter terremotos se for possível. Bom já estar com os irmãos nesse início. Graça e paz, irmã Miralva Almeida, conosco nessa jornada de oração. Graças a Deus que faz um tempinho que começamos. Vamos adorar o Senhor. Terremoto pode acontecer para beneficiar os filhos de Deus. Irmã Raimunda Alcântara, graça e paz também. Vamos trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações nessa tarde. Irmã Duda, graça e paz. Bom ter os irmãos aqui conosco, as irmãs, na verdade, Isaac, o único homem que está aí conosco. Nós vamos orar nesse momento tremendo que tem sido a hora nona. Sei que tem abençoado muitas vidas. Eu particularmente tenho sido abençoado com esse momento de oração, um momento específico, escolhido para estar na presença do Senhor. Eu quero orar com você, aproveita aí, compartilhe. Sei que tem irmãos aí que já compartilhou, outros irmãos que ainda não chegaram, mas estarão aí para orar conosco, também para ouvir a palavra de Deus. Queremos compartilhar com os irmãos alguns motivos de oração. Entre eles está... Queremos pedir oração pelo nosso irmão Robertão, certamente deve estar conosco aí também, irmã Maria Célia. Queremos também estar orando por Emily, filha da nossa irmã Sandra. Nós queremos continuar orando pela pastora Josevânia, nossa amada pastora Josevânia. Ela está na cidade, eu creio. E vamos orar, continuar orando, repreendendo esse vírus que, graças a Deus, nesses dias temos visto já Deus operando. Graça e paz, Selenilde, também conosco, lá de Gandu. O nosso Deus tem feito coisas maravilhosas. Graça e paz, Laiana Vieira. Os irmãos estão chegando aí. Já, não saia, nós temos uma palavra do céu para seu coração. Agora, antes de orar, eu quero convidar os irmãos para o nosso culto de domingo, culto da família. Deus vai algo tremendo, domingo à noite. Domingo pela manhã nós temos o nosso culto também, mas domingo é o nosso culto da família. E um apelo aí também aos jovens. Amanhã, culto
da Rede Jovem, na responsabilidade da pastora Jaciane, da Rede Jovem, culto presencial, e você precisa estar ali. Saudamos também a irmã Mara, a irmã Rosimeire, pastora Marlene e a nossa irmã Giovana conosco também, Rosimeire Campos. Queremos pedir aos irmãos que orem também pela nossa irmã Giovana. Nós vamos nesse momento também orar. Graça e paz, irmão Wellington, creio que é o Wellington lá de Acajutiba. Vamos orar. O Senhor está conosco nesse momento. É a hora nona, a hora costumeira de oração, a hora em que Pedro e João estavam ali orando e milagres aconteceram, paralítico andou, enfim, Deus fez obras maravilhosas. Givonete, graça e paz, quanta saudade. Vamos orar. Feche os seus olhos também nesse momento. Se você crê, você busca o Senhor e coisas tremendas Ele fará. Pai, estamos aqui na Tua presença. Estamos mais uma vez reunidos para a oração. Estamos reunidos mais uma vez para compartilhar a Tua palavra. Nós cremos no Senhor, assim como Deus agiu na vida de Paulo, na vida de Silas, naquele momento em que eles estavam ali na prisão e o Senhor moveu aquele lugar e mandou um terremoto e os presos foram libertos. Nessa tarde nós queremos clamar por cura e por libertação. Pai, aqueles que estão aprisionados na vida dos vícios, das drogas, nós profetizamos também libertação. Aqueles que estão aprisionados nas emoções, em nome de Jesus, nós proclamamos libertação. Nós declaramos nessa tarde todas as amarras soltas, todos os grilhões quebrados. Nós ministramos nessa tarde a Tua presença em nossas vidas. Vem nos falar com a Tua palavra, vem nos trazer uma palavra de alerta, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação e, acima de tudo, Senhor, uma palavra de conforto. Vem trazer essa palavra de esperança. Tu és o Deus que age no deserto e o Senhor que faz florescer no deserto. Tu és o Senhor que, mesmo quando as adversidades tentam nos levar para longe, mas Tu és o Deus digno de ser adorado. Recebe a nossa adoração nessa tarde, recebe o nosso louvor, recebe o culto de cada um, aí onde está, na sua poltrona, na sua sala, ou no jardim, não importa onde, Senhor, mas cada um na sua particularidade, recebe a adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos trazer a palavra de Deus. Estamos orando, sim, Célia. Todos os dias, o dia todo, nós deitamos orando por ela, levantamos, oramos. Os irmãos que estão aí vendo essa mensagem, orem pela irmã Miraci, lá em Gandu. Ela está precisando das nossas orações. Estamos comprometidos com isso. Se tiver aí mais algumas pessoas em Gandu participando conosco, um abraço. Estamos orando. Deus vai fazer o melhor. Tenho certeza disso. Vamos ler o Salmo 137. Nos traz uma palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. E eu quero compartilhar com você em breves minutos
depois estaremos mais uma vez orando e o nosso Deus está agindo, tenho certeza disso, mas nós precisamos da palavra de Deus também. Essa palavra que o próprio Senhor falou, que ela não volta vazia, mas faz o que apraz em nossos corações. Esse salmo traz uma mensagem tremenda. É um salmo de peregrinação, um salmo aos cativos da Babilônia. E o salmista diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Meus irmãos, essa palavra é tremenda. O povo de Israel estava vivendo um cativeiro. E agora o salmista traz à lembrança aquele momento em que o povo estava em um cativeiro, em terras estranhas, e de repente eles são surpreendidos. Os captores, aqueles que o prenderam, os algozes do povo de Deus, vendo o povo de Deus ali em uma situação de cativeiro, escravos, pede uma canção. E o que esse texto vem nos ensinar, irmãos? A primeira coisa que eu quero que Deus ministrou ao meu coração hoje à tarde, mas também nesses dias que temos vivido, dias de incertezas, muitas coisas se tornaram coisas novas. Nós temos ouvido isso quase todos os dias. Em várias áreas da vida, as pessoas têm que se inventar, reinventar. A gente ouve sempre das nossas crianças, dos idosos, daquelas pessoas que não têm podido ir para a igreja. As crianças perguntam aos pais: quanto é que nós vamos poder ir para a igreja? Alguns irmãos me perguntam, algumas irmãs me perguntam: apóstolo, quando ir à igreja? Na verdade, irmãos, a gente não tem uma resposta. E a gente fica assim, como os cativos da Babilônia, por outro motivo, é claro, mas sem uma resposta. É uma realidade que nós estamos vivendo. Estamos vivendo essa realidade? Sim. Temos como fugir dela? Sim. Agora, o que não podemos fazer e o que não podemos viver, essa é a palavra que nós não queremos. Os israelitas estavam distante da sua terra. O texto fala às margens dos rios da Babilônia. Sabemos que a Babilônia tinha rios caudalosos. E naqueles rios ali era a geografia de trabalho do povo de Israel. Só que trabalho escravo em uma terra distante.
A Babilônia, que está inserido ali naquela faixa de terra que era chamada assim, terra entre rios, ou a Mesopotâmia, terra entre rios. Então, ali naqueles rios, era um lugar em que se fazia canais de irrigação, arquedutos, canais para conduzir água para a Babilônia. E ali era um lugar de trabalho duro, trabalho escravo, trabalho difícil. E ali naquele trabalho cansativo, os babilônios, os captores, os feitores, aqueles homens que eram os algozes do povo de Israel, pedem uma canção. Penso eu até que em ar de sarcasmo, até em ar de ironia, como pedir a alguém cansado, na fadiga do trabalho, dizer assim: canta uma canção alegre, uma canção de Sião. E os israelitas dizem assim: como poderíamos cantar se estávamos distantes da nossa terra? Aqui está, irmãos, o segredo. Não podemos deixar que as adversidades nos levem para tão longe de Deus, de forma que não possamos cantar uma adoração ao Senhor. Eles dizem assim: como poderíamos, versículo 4, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Não importa, queridos, para onde as adversidades te levem, ainda que sejam as mais adversas possíveis, as mais difíceis possíveis, quem sabe algo que tenta levar até a tua mente para um cativeiro sem precedente, não deixe que isso aconteça. A palavra diz que enganoso é o coração. Quem conhecerá? Não deixe essas mensagens, não deixe os algozes da vida, não deixe a enfermidade, não deixe ainda que seja esse vírus que tenha assolado tantas pessoas, não deixe que o medo te leve para tão distante de Sião, para tão distante de Deus, que você não possa cantar uma canção ao Senhor. É preciso, queridos, mesmo em uma terra difícil, mas não podemos deixar de glorificar o nome do Senhor. Não podemos parar. Não podemos deixar que as coisas da vida nos leve para tão longe de Deus, que nós estejamos em uma situação que não possamos cantar louvores a Deus. 6 meses, 5 meses, sei lá, 6 meses de pandemia, ficamos por cerca de 4 meses com o templo fechado, e nós vemos que alguns estão como os cativos da Babilônia. Esqueceram, quando ele diz assim: as nossas harpas, o instrumento de tocar, estavam penduradas nos salgueiros. Você sabe que o salgueiro é uma planta, tipo a que nós vemos aqui, a taboa, é uma planta de vagem. E ali, as margens do rio, creio eu, o rio Eufrates, o rio Quebar, enfim, aqueles rios lá da Babilônia, e eles colocaram lá
as suas... Eu creio até, como nós estamos no Salmo, em uma linguagem poética, eu creio até que é uma linguagem figurada, assim como na linguagem hoje do futebol, quando alguém deixa de jogar o futebol, diz assim, fulano pendurou a chuteira. E os adoradores? Aqui os adoradores cativos de Jerusalém, de Sião, estão dizendo, como poderíamos cantar um hino a Deus? Como eu posso fazer uma celebração, que eles pedem uma música alegre, se nós penduramos as nossas harpas? Irmãos, não permita que as vicissitudes da vida façam você pendurar os seus instrumentos de adoração. O maior instrumento que nós temos de adoração a Deus, coisa brilhante que Deus nos deu, as nossas cordas vocais, e elas estão aí perfeitas. E aí o salmista, no Salmos 150, diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós às vezes deixamos que os problemas da vida nos levem para lugares tão distantes de Sião, que nós penduramos os nossos instrumentos. Por isso que depois o salmista, no Salmo 122, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos têm esquecido isso, a importância de estarmos reunidos, adorando ao Senhor, e mesmo em casa, seja na pia lavando o prato, seja no quintal, seja no jardim da tua casa, ou até no lugar secreto do teu quarto, você não pode esquecer disso. Olha, irmãos, aí os cativos da Babilônia, eles recebem assim um insight, e eles que disseram, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Mas aí no versículo 5, eles falam outra coisa também, que é outro instrumento de adoração e de louvor. Eles dizem, se eu me esquecer de ti, ó Sião, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita define. Quantas canções nós cantemos, com as mãos levantadas, adoramos ao Senhor. O irmão Nani diz, mais importante é a presença, a vitória, o milagre é uma consequência. O mais importante é a tua presença. E ele diz, eu confiarei. Quando as portas se fecharem, quando os homens duvidarem, Nani diz, eu confiarei no Senhor. Que nós possamos, em momento como esse, a gente possa dizer ao Senhor, eu confiarei, eu levantarei as minhas mãos. Eles dizem, se eu me esquecer disso, não se define, que a minha mão fique mirrada, que não tenha nenhuma serventia, porque você recebeu 2 mãos para adorar o Senhor. Então, onde você estiver, levante a sua mão em adoração ao Senhor. Outra coisa interessante que os cativos da Babilônia lembram, eles dizem, eu creio que eles entristeceram por ter dito, como podemos cantar uma música se estamos em terra distante?
Aí ele disse: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que as minhas mãos fiquem mirradas. E eles falam outra coisa interessante: se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria, que a língua se me grude no céu da boca. Deus nos deu, como eu disse, as cordas vocais, Deus nos deu os lábios, Deus nos deu uma boca, Deus nos deu uma língua, e muitas vezes não glorificamos ao Senhor. Se você enrolar a sua língua aí, tentar falar, ainda que você tente dizer louvado seja Deus, você não vai dizer. Glorificado seja o nome do Senhor, você não vai poder dizer, porque a sua língua está enrolada. Quantos gostaria de cantar ao Senhor e não cantam, porque não podem? E nós podemos, irmãos. Então, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque você está vivo. Quantos brasileiros e quantos a nível de planeta já não estão mais aqui, mas o Senhor tem nos sustentado, irmãos. Então, faça como enquanto é tempo, não importa quantos dias, quantos meses foi nos privado de estar na casa do Senhor, e agora é nos dado essa oportunidade. Ainda temos 2 dias, esperamos nos próximos dias que haja uma liberação dos dias de culto e todas as igrejas sejam livres, porque nós somos livres no Senhor e não podemos nos render e permitir. Essa é uma oração que nós precisamos fazer, porque nós estamos refém do Estado e nós não estamos em um país comunista, nós estamos em um país de liberdade de culto. Mas muitos assim, mesmo nos 2 dias, esqueceram de estar na presença do Senhor. Eles dizem, os cativos: se eu me esquecer de ti, ó Sião, que as minhas mãos fiquem mirradas. Se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém, que a minha língua se apegue aos céus da boca. Irmãos amados, há um texto, e eu quero encerrar com esse texto e com essa verdade, que a gente entende que não há motivo, não há situação que nós não possamos nos render ao nosso grande Deus em adoração. Imagine Paulo e Silas. Eles estavam naquela situação em que eles libertaram uma jovem, e o caminho da libertação nos traz essas consequências, e por causa disso, Paulo e Silas foram surpreendidos quando eles estavam ao caminho para adorar, pensando, só contextualizando, como nos dias de hoje, que ia ali 2 servos de Deus, provavelmente um estaria ministrando o louvor no culto, estaria, o que a gente fala, fazendo a primeira parte do culto, e o outro seria o seria o pregador. De repente, irmãos, Atos 16, 25, tem algo que nos chama a atenção. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão
foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Preste atenção, que coisa tremenda. Nós poderíamos dizer, o horário era impróprio. O texto está dizendo, à meia-noite, quase à meia-noite. Talvez alguém dissesse, os outros presos, eles pudessem dizer, vamos incomodar os outros. E os próprios presos podiam dizer, esse negócio dessa música aí de crente está nos incomodando. Mas a palavra diz, olha que coisa tremenda. À meia-noite, horário impróprio. Na prisão, local impróprio. Incômodos aos outros. Mas a palavra diz que os presos ouviam. Sabe que toda vez que eu me deparo com esse texto, eu me lembro de uma coisa. Quando você adora, as portas se abrem, os grilhões se quebram e é liberto quem está adorando e quem ouviu. O texto diz que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam presas, eles ouviam Paulo e Silas, quase à meia-noite, cantando hinos de louvores a Deus. E as prisões, os grilhões se quebraram e aqueles homens foram soltos. À meia-noite, não tem hora, irmãos, não tem circunstância, não tem adversidade, não tem cansaço, não tem, como eu digo, não tem labuta, horário trabalhoso, afatigante, que não seja o momento de adorar o Senhor. Não esqueça a sua Jerusalém, não esqueça a sua Sião, não esqueça a casa de Deus. Nunca deixe de levantar suas mãos em adoração. Nunca deixe de usar o que você tem, o seu fôlego. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? O Senhor nos confronta nessa tarde com essa palavra. E quando entendermos isso, irmãos, os terremotos vão cair, seja o terremoto das doenças, seja o terremoto de quaisquer prisões, os grilhões vão quebrar, as portas vão se abrir. Esse vírus que tem segurado muita gente, no mundo físico e no mundo espiritual, ele vai cair por terra, simplesmente pela adoração que liberta. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Saudamos nosso querido pastor Luiz, pastora Rízia, Cláudia Tomás, Ivone, Neide Campos, Delane, que está conosco. Vamos mais uma vez, queridos, orar ao Senhor. Tudo Ele pode. Nós às vezes que não sabemos como fazer, mas Ele pode todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, contemplamos os Teus filhos que estão aí, todos nós, estamos imbuídos na oração, estamos também buscando alimento na Tua palavra, mas a Tua palavra nessa tarde nos confronta que nós precisamos adorar o Senhor.
E nós queremos diante de Ti nessa tarde dizer, confiamos no Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós queremos estar na Tua presença. Não importa, Pai, o quão distante geograficamente nós possamos estar, mas não deixa, Senhor, que nós caminhemos para tão longe do Senhor, tão distante, que não possamos cantar um dos hinos de Sião. Que nós possamos, como Paulo e Silas, que não importando o momento adverso, a Tua palavra diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Por isso, os grilhões foram quebrados. E o Senhor trouxe a libertação. Nessa tarde nós ministramos em nome de Jesus. Libertação. Cura. Oh Senhor. Abençoa as pessoas que precisam da bênção, da cura nesse momento. Abençoa as pessoas que precisam de libertação nesse momento. Neste momento, visita Miraci ali. Eu creio que Tu pode fazer, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera através da Tua igreja. E a Tua igreja está reunida nesse momento. Estamos ligando nos céus. E a Tua palavra diz, quando ligar no céu, Senhor, liga na terra. Pai, neste momento te apresentamos a vida de Roberto, te apresentamos a vida de Berlane, te apresentamos a vida da pastora Josevânia, está conosco nessa live, e ela fala da saudade que está ali na Tua casa, mas eu sei que a Tua filha está orando, está Te adorando, que a Tua mão esteja sobre ela. Pai, Te apresentamos a vida de Emily nesse momento. Ministra cura, Senhor, ministra a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, Te apresentamos a vida de Giovana. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor haja com a Tua mão poderosa, que a Tua filha tenha uma gestação e um parto orientado pelo Senhor, que os médicos sejam usados pelas Tuas mãos. Guarda a Tua filha nos Teus cuidados. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Não só apenas a Tua igreja primeira em Rio Real, nem Tua igreja em Rio Real, mas a Tua igreja nas mais longe cidades desse país. Usa os Teus filhos, que a Tua palavra, que é verdadeira, se cumpra na vida dos Teus filhos. Quando diz que, quando os Teus filhos resolverem orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a Sua face, buscar a Tua presença, o Senhor diz que ouvirá dos céus o nosso clamor e sarará essa terra. Sara, Senhor, a nossa cidade, sara o nosso estado, sara a nossa nação. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. E o povo de Deus dá um amém. E nós estamos, mais uma vez, chegando ao final desse momento de culto. Eu não gosto de dizer live, eu gosto de dizer um culto que a gente transmite, né? A irmã Irene diz aí, eu fui grandemente abençoado, Deus continue te abençoando. Franciele, Dalcimara, Adelane, Núbia Campos, Laiana Vieira,
Rízia, lá em Acajutiba, Cláudia Tomás, Geórgio Luiz, Wellington Gomes, Dalcimara. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Foram em número de quase 50 pessoas que estão conosco. A Tauã, pastor Tauã, lá no Conde, Deus abençoe. Pastora Marlene, irmã Joanice, pastora Josevânia, que Deus abençoe. Irmã Ivone Conceição, Silmara e Roberto Dias, Rosimeire Campos, Wellington. Que a graça do Senhor esteja com os irmãos. Giovana, apóstola Miriam, conosco também, nesse momento de oração. Miralva Almeida, Deus abençoe, Miralva, Deus guarde a tua casa, a tua vida. Enfim, irmãos, todos que estiveram conosco, pastora Marlene, enfim, aqueles que eu não estou podendo ver por aqui, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Domingo pela manhã estaremos em um culto de adoração a Deus, Neide Campos. E domingo pela noite estaremos numa grande celebração pela família. Pegue a sua família, vá ao nosso templo, pelo menos a ter cerca de 110 pessoas. Nós já vimos que com o espaço que estamos colocando, dá para termos. E não diga assim, eu vou ficar em casa porque senão não vai dar para todo mundo, senão acaba todo mundo não indo e não tem ninguém. Um abraço, Franciele, um abraço, igreja, um abraço de longe. Deus a todos abençoe. Shalom, shalom.